muito bem-vindo a mais uma edição do Motores, dedicada ao desporto automóvel. O circuito citadino de Vila Real recebeu a primeira ronda pontuável do troféu Super 7 by Kia. O único troféu monomarca em Portugal viu Gonçalo Inácio e José Carlos Pires serem os mais rápidos em pista. O troféu Super 7 by Kia encontrou em Vila Real a primeira jornada pontuável da temporada. Acompanha a viagem pelas corridas desafiantes. Primeiro fazemos uma paragem para conhecer algumas expectativas. Gonçalo Inácio voltou este ano à velocidade depois de um ano de ralis. Já não estava habituado aos circuitos, foi também um pouco para me adaptar não só ao carro, que é volante à direita, nunca tinha andado, como também aos circuitos. E acho que é um carro bastante interessante e que vai permitir corridas bastante aguerridas. Mais experiente nestas andanças é Nuno Santos, que já venceu este troféu. Divertir-me, fazer a melhor posição que conseguir, não é? Sabendo de antemão que esta pista não permite erros. Mas é assim, sempre entro para as corridas sempre para lutar pelos gajos da frente, é esse sempre o objetivo. Pedro Falé também já conhece estes Super 7. Este ano o piloto volta a participar na categoria Business. O primeiro objetivo é conseguir acabar sem problemas mecânicos e sem bater. Porque aqui, como não há escapatórias, não posso dar toques em lado nenhum. Mas vou lutar para ver se pelo menos na minha categoria fica à frente. Vamos à qualificação do troféu, dividida em duas partes, cada uma correspondente a uma corrida. Na primeira parte de regresso à velocidade, Gonçalo Inácio surpreendeu. Com pouca experiência com o Super 7, o piloto entrou na frente não só entre os portugueses, como também na classificação absoluta. Gonçalo Inácio acabou por garantir o arranque da pole position com 2 minutos, 13 segundos e 84 milésimas como volta mais rápida. Já o colega de equipa, Paulo Macedo, garantiu o arranque da 7ª posição para a segunda corrida. As duas primeiras linhas da primeira corrida englobaram então Gonçalo, Andrew Macmillan, Phil Jenkins e Clive Richards. Entre os portugueses nos R300, depois de Gonçalo Inácio ter sido o mais rápido na primeira metade da qualificação, Ricardo Leitão e Hugo Araújo completaram o top 3 para a primeira corrida. Entre os 1600, a maioria dos pilotos foi penalizada por ter pisado a linha da saída das boxes. Assim sendo, David Saraiva foi o mais rápido, seguido de Luís Lisboa e José Pedro Faria. Já para a segunda corrida nos R300 portugueses, José Carlos Pires aproximou-se da frente absoluta, mas acabou por garantir o arranque na pole portuguesa. Luís Calheiros e Nuno Santos ficaram para as restantes posições, com Santos a sentir problemas de setup. Entre os 1600, o top 3 dos portugueses mais rápidos foi composto por Sérgio Saraiva, Luís Lisboa e JJ Magalhães. Dentro da classe Business, Pedro Falé levou a melhor, mas tinha um desafio forte para a primeira corrida, já que uma penalização o atirou para o último na grelha absoluta. Passamos agora para a primeira corrida. Com andamentos em pista, mostraram que os pilotos nacionais estavam cada vez mais adaptados aos novos modelos, os R300. O Araújo, que tinha arrancado do 6º posto, estava a recuperar tempo. A recuperação estava a demorar a chegar, mas o piloto, que seguia consistente, já sentia que o carro estava com a afinação certa e, depois de muito esforço, conseguiu chegar ao 3º lugar. Depois dos 1600, David Saraiva liderava, seguido de Luís Lisboa e JJ Magalhães. Também Pedro Falé seguia a recuperar de posições, depois de ter arrancado da última posição da tabela. No Super 7 número 77, liderava a classe Business. Embora Gonçalo Inácio tenha feito uma luta cerrada ao líder, o cerco apertou-se e já não deu para vencer a prova absoluta, mas segundo lugar e primeiro entre os portugueses é um forte resultado para o piloto que competiu pela primeira vez nos Super 7 nesta prova.
andámos ali na guerra 3, 4 carros, depois consegui abrir um pouco de distância, eu e o Macmillan, para o terceiro e quarto classificado. Ainda passei para primeiro, só que depois ele estava mais forte, conseguiu passar para primeiro, ainda andei ali depois em terceiro e voltei para segundo. Foi sempre tentar imprimir um ritmo rápido, porque sei que nestes carros, por ver corridas na televisão desta categoria, faz muito cone de ar, portanto o objetivo era não ter carros destes atrás para conseguir andar o mais para a frente possível. Andrew Macmillan foi assim o vencedor absoluto desta corrida e assinalou ainda a volta mais rápida com 2 minutos, 8 segundos e 418 milésimas. Dentro dos portugueses, o Garaújo também deu que falar. O piloto fez uma forte recuperação num circuito em que isso não é fácil e ficou no terceiro posto absoluto, segundo entre os R300 portugueses. Apesar de termos feito uma boa corrida, fizemos uma boa recuperação. O fim de semana fica um bocadinho aquém das minhas expectativas, mas agora é olhar para os próximos. Minimizamos o prejuízo para o campeonato, fizemos segundo lugar e agora é já olhar para os próximos. Ricardo Leitão chegou ao 5º posto geral e assinalou o terceiro melhor resultado entre os R300 portugueses. Arrancámos bem, andámos ali em segundo, terceiro, no grupo da frente. Depois fomos passados pelo Hugo, ficámos em terceiro. E como sendo a primeira vez, e na segunda corrida de fim de semana, foi gerir ali o terceiro lugar. Já dentro dos 1600, o posto de vencedor foi para o regressado David Saraiva. Ao princípio, com Lisboa, tive ali uma disputa. Ao meio da corrida tive ali uma dificuldade com a caixa, comecei a ficar sem segunda, tive que me adaptar a correr sem a segunda, depois comecei a ganhar alguma vantagem e foi gerir até ao fim. Luís Lisboa foi o maior oponente, ficou para a segunda posição à frente de JJ Magalhães, que não tornou esta luta nada fácil, mas o desportivismo falou como sempre mais alto. Corrida muito limpa, que me deu imenso prazer. No arranque não fui tão leste quanto deveria ter sido, fui ultrapassado pelo meu colega de equipa, o Zé João Magalhães, mas logo a meio da primeira volta consegui recuperar o segundo lugar e depois fui atrás do Saraiva. Tive uns pequenos problemas de caixa que me levaram a ter que não atacar tanto o Saraiva quanto eu pretendia. O Saraiva por si também teve alguns problemas de caixa que me permitiu ultrapassá-lo, só que depois já dávamos ali os dois a ver quem tinha menos problemas de caixa e acabou por ser ele. E foi uma brilhante vitória do Saraiva e eu para a próxima tentarei atacar o primeiro lugar. Arranquei à frente do Luís, mas depois fiz sinal para ele passar porque de facto estava mais rápido do que eu e não consegui, não conseguia acompanhar os dois primeiros porque eles estavam muito fortes e andam mais depressa do que eu aqui, e tive que me contentar com o terceiro lugar. Para trás também não tinha grande concorrência, portanto, olha, foi um bocado solitário, mas correu bem. O principal aqui em Vila Real é a segurança, portanto tentei gerir isso da melhor maneira. O melhor dentro da classe business foi Pedro Falé, que conseguiu ainda recuperar para subir posições absolutas. O piloto foi ainda o 4º melhor dentro dos 1600. Como fui penalizado ontem na qualificação, parti do último lugar. Assim que consegui passar o meu adversário mais direto, depois foi tentar ir apanhar os da frente. Foi giro, comecei a ganhar confiança para o fim e consegui o 4º lugar na geral dos 1600, que é muito bom. Passamos agora para a segunda corrida do troféu Super 7 by Kia. Clive Richards foi o melhor no arranque, mas na primeira volta perdeu a frente. Assim, Andrew Macmillan era quem dominava, seguido do português mais rápido José Carlos Pires e Clive Richards. Mas na pré-grelha, Nuno Santos ajustou a Baqui, mas esta não ficou bem presa e mexeu-se. O piloto teve de ir ajustar as boxes e acabou por perder o comboio da corrida e descer posições.
Dentro dos 1600, quem comandava era Sérgio Saraiva. O top 3 estava bem renhido, já que Luís Lisboa estava a apenas 300 milésimas e JJ Magalhães a 600 milésimas. As lutas foram bastante aguerridas e no final quem venceu no quadro absoluto foi Andrew Macmillan. José Carlos Pires acabou por perder o segundo posto, que pertenceu assim a Phil Jenkins, mas foi o melhor português em pista, voltando assim às vitórias. Na primeira volta conseguiu passar dois concorrentes ingleses, que foi bom, permitiu-me distanciar. Nós na primeira corrida tivemos ali um problema no setup do carro, já vínhamos tendo problema no setup. Acho que finalmente acertámos com isto. O carro agora está bem melhor, está mais solto, traseira, e pronto, isso permitiu-me andar muito rápido na frente e chegar na frente em primeiro português e em terceiro da geral. É bom. Ricardo Leitão assumiu o quarto posto geral, segundo entre os R300 portugueses. Foi bom, partimos do último, era difícil porque os cronometrados correram mal, tivemos um problema técnico. Tivemos de ultrapassar muitos concorrentes, aqui é um circuito difícil de ultrapassar. Chegámos rapidamente ali a quinto, depois íamos buscar o Luís, já foi mais difícil, demorou umas voltas, conseguimos passar o Luís e acabar em segundo do campeonato, a quarta da geral. Foi bom para quem partiu do último, não dava para muito mais também. Luís Calheiros Ferreira fez uma boa evolução para terminar em quinto lugar, como o terceiro melhor português em pista. Esta corrida foi fantástica, a CRM realmente entregou-me um carro com um setup muito bom, o que me permitiu, ao contrário da corrida 1, ter estes magníficos resultados, conseguir andar ali junto do pelotão da frente. No início até consegui me aproximar dos primeiros, depois a meio da corrida o carro começou a ficar mais escorregadio, mas consegui sempre fazer grandes tempos, volta a volta, aproveitei o máximo. Foi a primeira vez que corri em Vila Real, adorei o circuito, gostei muito, foi um grande fim de semana da R300. Dentro dos 1600, Sérgio Saraiva alcançou a dobradinha da equipa, mais uma vitória familiar. Foi uma boa corrida, correu bem, arranquei bem, tive um bocado de dificuldade ao início em trocar a caixa. O Lisboa ainda passou por mim uma vez, numa falha de caixa. Pronto, e depois passei na mesma volta, depois consegui perceber o sítio onde abrir um espaço e pronto, a partir daí foi sempre a aumentar a vantagem e as últimas voltas foi a gerir para chegar ao fim com o carro intacto. Luís Lisboa foi o segundo melhor entre os 1600, com JJ Magalhães atrás. Foi um fim de semana muito bem passado, em que a nossa equipa, a Conval Racing, trabalhou imenso, fez-nos uns carros fantásticos e permitiu andar muito depressa e em segurança e com diversão, que é esse o espírito da Super 7 Bike. E pronto, e ficar à frente do Zé João duas vezes em segundo e ele sempre atrás de mim, nem o vi, tive quase para ter que esperar por ele, mas pronto, mas desta vez, agora em Jerez. Mas de resto, muito bem, muito bem. Gosto de Vila Real, só que é um circuito perigoso. E como ele é mais louco do que eu tento andar mais devagarinho e ainda por cima tinha aqui a família a ver, portanto tentei não fazer asneiras. José Carlos Pires, Pedro Falé voltou a vencer dentro da classe business, protagonizando novamente uma forte luta com os pilotos dos 1600. Estive sempre picado com o Duarte de Lisboa, foi engraçadíssimo, depois consegui passá-lo na descida de Mateus, enchi-me de coragem e consegui ultrapassá-lo. Foi muito giro, muito giro. Qual é o balanço que acabas por fazer deste fim de semana? O fim de semana é ótimo, 2 primeiros lugares, 2 quartos lugares da geral de 1600, portanto para mim não podia estar mais satisfeito. Vila Real marcou a primeira ronda pontuável do troféu Super 7 Bike, uma prova de sucesso.
É o habitual do espírito Super 7 Bike dentro e fora de pista. As corridas são sempre adrenalínicas e com o acréscimo de um circuito citadino a emoção aumenta ainda mais. As corridas foram muito bem disputadas, mais uma vez os pilotos disputaram-se muito bem com disputas aguerridas e corretas, com muito fair play. Não há palavras muitas vezes para descrever o que é o Super 7 Bike. Por isso o que eu aconselho é que as pessoas venham ver e percebam o que é ficar com os cabelos em pé a ver corridas de automóveis. Super 7 Bike. A próxima ronda do troféu acontece em Jerez. Até lá. Também em Vila Real, os CSS Grupo 1B voltaram às pistas. Numa ronda animada, Carlos Dias Pedro garantiu novamente a dianteira da prova logo depois do arranque. O mítico circuito internacional de Vila Real recebeu a terceira ronda do troféu CSS Grupo 1B. Quatorze variedades automóveis que já preencheram as grelhas de várias pistas portuguesas percorreram as ruas de Vila Real. Entre eles o Volkswagen Golf GTI de Rafael Cerveira Pinto, no encaixe perfeito com o piloto. E é um ícone da indústria automóvel. Foi um carro que marcou um conceito que internacionalmente se chama o Hot Hatchback. Portanto, um carro com cavalagem elevada e traseira curta. E marcou os meus 18 anos, era o carro de sonho de qualquer adolescente ou jovem adulto naquela altura e, portanto, foi um bocadinho reviver esses tempos e procurar um carro que eu gostasse, que me identificasse e ao mesmo tempo que fosse competitivo. Restaurado para a competição, o Volkswagen mostra ser uma aposta fiável e muito competitiva. Compramos o carro já com o objetivo de entrar no Clássico Superstock. E tanto gostamos que já compramos um segundo para preparar também. Mas é um projeto ainda para o próximo ano, para ser igual a este e que nos vai permitir também alugar pontualmente a pilotos interessados. Estreante em Vila Real, Pedro Redol com o Porsche 924. É um circuito que é muito fechado, muito apertado. Quando for para fazer manobras de ultrapassagens e coisas do género vai ser muito complicado, não há muito sítio para fazer essas manobras. Espero que não bata, esse é o ponto principal, e com calma. Um circuito mais sinuoso e estreito que o habitual, um desafio para os pilotos e para as equipas que trabalharam na procura da melhor afinação. Durante os treinos, surpresa com o Volkswagen Golf GTI de Manuel Cabral Menezes a fazer o melhor tempo dos livres e a colocar a pressão do até agora dominador Carlos Dias Pedro e do Forscore. Na primeira corrida, partida da pole position para Carlos Dias Pedro, numa simbiose com o Forscore RS 2000. A ser o melhor no arranque, super competitivo, com o claro objetivo de manter a supremacia das corridas anteriores. Apesar da concorrência, com um bom andamento, ainda não foi desta que os restantes pilotos conseguiram impedir o carro 501 de ser o primeiro a passar pela bandeira xadrez. Numa corrida solitária e sem levantar o pé, o lisboeta conseguiu vencer a primeira corrida em Vila Real e ainda ser o mais rápido entre os H81 2000. É uma pista muito difícil, muito técnica, diria até perigosa, mas para quem gosta de conduzir é ótima, de facto, é preciso ter algumas cautelas e, portanto, divertir-me essencialmente a conduzir, que é o mais importante. Com o Volkswagen Golf GTI número 587, Manuel Cabral Menezes começou a rolar logo em segundo. Depois de ter batido durante a qualificação, o modelo alemão mostrou ser competitivo e não seguia sozinho. Num duelo de tirar o fogo, juntamente com Rafael Cerveira Pinto, cerca de 2 décimas separaram os dois pilotos dos Volkswagen, com o Cabral Menezes a ser o segundo mais rápido em pista e ainda vencedor dentro dos H81 1600. Cerveira Pinto foi terceiro. Junto com o meu amigo Rafael Cerveira Pinto, andamos os dois sempre pegados a brincar a corrida toda, tapei-o algumas vezes, tenho que confessar na parte a subir, que ele era mais rápido, mas depois a descer a gente resolvia a situação. Um bom arranque de Hugo Nazar e Pedro Redol, que com o Porsche 924 foram os quartos a passar a meta. Ao volante do modelo italiano Fiat 127 Abarth, Nuno Dias foi o melhor da categoria 1052 e quinto à geral, voltando a incomodar carros de maior cilindrada com o pequeno Fiat. Entre os H81 Max, Nuno Nunes e Piero Dalmasso foram os mais rápidos em Porsche 924 Turbo. Aos comandos do longo Ford Capri, António e José Fresco desafiaram-se no técnico traçado citadino, terminando a corrida na 11ª posição.
Um fim de semana em cheio para Carlos Dias Pedro, que com um forte andamento em Ford RS 2000, controlou de fio a pavio a segunda corrida, repetindo o feito. Foi o mais forte e conquistou mais uma vitória. De facto foi um fim de semana em cheio, tenho pena das corridas não terem sido um bocadinho mais disputadas, mas diverti-me imenso e gostei de estar cá. Tenho pena destes contratempos que aconteceram hoje, que atrasaram bastante o programa, mas estou satisfeito, vou satisfeito para casa. O Volkswagen Golf GTI de Manuel Cabral Menezes deu luta a entrar logo ao ataque. Depois de muito pressionar Carlos Dias Pedro, acabou a segunda corrida como o segundo mais rápido, vencedor ainda na categoria H81 1600. Foi boa, correu bem, tive menos oposição, arrisquei um bocadinho nas duas ou três primeiras voltas e correu bem até ao fim. Também Volkswagen Golf GTI, Rafael Cerveira Pinto conquistou a terceira posição. O saldo foi positivo, foram duas corridas muito divertidas, com posição boa. Na segunda corrida, o carro escorregou no óleo na primeira volta, perdi o comboio e não consegui depois recuperar mais, mas saldo muito positivo, gostei muito de Vila Real. Já a dupla Nuno Nunes e Piero Dalmasso alcançou o quarto lugar e ainda a vitória dentro dos H81 Max ao volante do Porsche 924 Turbo. Quem voltou a estar no bom plano foi Nuno Dias. Rodou entre os da frente durante o início da corrida para no final triunfar na sua classe ao volante do modelo italiano, o Fiat 127 Abarth. Foi um balanço positivo, não tive oposição, os meus candidatos não vieram a Vila Real e gostei bastante, pena os atrasos nos horários, mas o circuito citadino tem destas coisas. António e José Fresco voltaram com o Ford Capri e fecharam em segundo dentro dos H81 Max, 12º à geral. Confrontos animados numa pista especial onde se recriaram as corridas antigas do Grupo 1. Foi mesmo até ao último segundo. Na quarta e penúltima ronda do Campeonato Nacional de Karting em Palmela, as lutas estiveram ao mais alto nível e só na reta da meta se sagraram os vencedores. Ione Sousa e Joel Magalhães foram algumas das estrelas em pista. Quarta e penúltima jornada do Campeonato Nacional de Karting 2017. Palmela recebeu mais um fim de semana dedicado aos karts, onde não faltaram surpresas e lutas ao mais alto nível em todas as categorias. Comecemos pela de juvenis. Entre trajetórias cerradas, a geria Lourenço Marques, que já tinha fechado o top 3 durante a primeira manga, alcançou na corrida final o último lugar do pódio, a 4 segundos e 1/100ª da vitória. Depois de um empate com uma vitória em cada qualificação, estava tudo em aberto. Ivan Domingos e Luís Alves, um deles seria o vencedor do fim de semana. Protagonista de lutas animadas, a impor o ritmo, Alves levou a melhor e fechou em primeiro lugar com a volta mais rápida de 55 segundos e 416 milésimas. Uma luta renhida com Ivan a ficar a 1 segundo e 861 milésimas do triunfo. No início, quando passei o Lourenço, decidi tentar aproximar do Ivan, só o rapaz era muito forte e quando eu passei o meu objetivo era tentar manter o ritmo e assim vencer. Olhemos a categoria de cadetes. Com uma condição mais confiante, uma ótima recuperação de Tiago Lima, que durante as mangas de qualificação ocupou o 7º lugar e agora na corrida final fechou o top 3 com o kart 125. A fazer frente ao ataque desde o início, António Santos manteve a segunda posição até ao cortar da meta. O piloto da Redline Motorsport ficou a apenas 2 segundos e 105 milésimas do triunfo. Adriano Malheiros, que mostra ao longo das provas ser um piloto com muita confiança, conquistou mais uma vez a vitória do fim de semana, vencendo a corrida final e as mangas de qualificação. Saí máis na saída. Adelantaron-me, estuve a primeira volta detrás do primeiro. Pasei logo a volta seguinte, fui gañando, recuperando tempo e gañei. Vamos agora à categoria Júnior. Arranque da prova com Guilherme Oliveira na frente, seguido de Rodrigo Leitão e em luta pelo 3º lugar, Guilherme Guzmão e Afonso Ferreira. Mas estava tudo encaminhado para a vitória de Guilherme Oliveira. Dominou desde o início. Um deslize entre ele e Leitão na última curva mudou tudo. Em terceiro, sem tirar o pé, Guilherme Guzmão, a 279 milésimas da vitória. Guilherme Oliveira caiu para segundo e a aproveitar o deslize. Afonso Ferreira a conquistar o primeiro lugar e a volta mais rápida, 51 segundos e 769 milésimas. Partimos de nono
Na partida, na primeira volta, logo passámos para quarto e depois foi só recuperar lugares. E na última volta, na última curva, ultrapassei o primeiro piloto, o Guilherme Oliveira. Avançamos agora para a categoria de iniciação. A ganhar vantagem desde o início, José Gouveia, ele que quis garantir bem cedo que não teria ameaças vindas de trás, à terceira volta já 6 segundos o separavam de Pedro Moura, que também seguia isolado. No final das contas, em terceiro a 9 segundos, Tomás Alves, a rodar taco a taco com menos diferença a 8 segundos, Pedro Moura, um adversário à altura, em segundo. Com 1 minuto, 30 segundos e 806 milésimas, o piloto da equipa Norma Racing Team, José Gouveia, foi o grande vencedor do fim de semana. Fiz bem as poles, arranquei bem e mantive-me no meu lugar. Diz-me uma coisa, mas foi muito difícil? Um bocadinho. Porquê? Os adversários são muito fortes. Vamos agora olhar para a categoria X30 Shifter. O terceiro posto ficou a cargo de Bruno Ponte, com o kart número 434. Em segundo lugar, a cerca de 5 segundos, ficou Tiago Teixeira a impor um ritmo forte com o kart 493, primeiro na subcategoria X30 Shifter. Nos cronometrados ficámos em segundo lugar por apenas uma décima, sendo que a pessoa que fez a volta mais rápida não está na luta pelo campeonato comigo. Depois consegui vencer logo a primeira manga, consegui voltar a vencer a segunda manga e a final. Consegui vencer tudo que havia para ganhar neste fim de semana. Sem deixar ninguém se aproximar, Johan Sousa, a gerir, rodava sozinho no tão desejado primeiro lugar. Aumentar cada vez mais a distância, foi o vencedor à geral e primeiro na subcategoria X30 Shifter Júnior. Com 50 segundos e 259 milésimas, completou a volta mais rápida. Voltámos a partir de primeiro, voltámos a fazer um bom arranque e fomos sempre muito regulares até ao final da corrida e conseguimos acabar com uma grande vantagem. Com este fim de semana conseguimos assegurar a vitória no campeonato. Agora vamos para a próxima prova no Bom Barral com uma vantagem confortável e já temos o campeonato assegurado. Tempo de olhar para a categoria X30 Super Shifter. Frederico Castro a correr em casa, à sexta volta fez peão, o que não influenciou a vitória dentro da categoria X30 Super Shifter Gentleman. Foi positivo, no sentido em que consegui ganhar a categoria, que era esse o objetivo, e conseguir de alguma forma relançar o campeonato. Batalha direta pelo terceiro lugar, com o Rui Bastos, com um ritmo imponente, a ultrapassar Diogo Teixeira e assim alcançar a terceira posição. Adversário direto de Magalhães, Vítor Mendes, que cheio de garra e numa luta animada acabou por preencher o segundo lugar do pódio. A cortar então a meta o primeiro lugar e ainda primeiro em X30 Super Shifter Master, Joel Magalhães com 50 segundos e 438 milésimas como volta mais rápida. O Vítor Mendes tem partido sempre muito bem, mas eu, salvo erro, na terceira volta, devido ao andamento muito forte, consegui ultrapassá-lo e depois gerir até ao final confortável. E em primeiro lugar, Joel Magalhães. Depois de mais uma etapa, os pilotos já pensam na última jornada do campeonato. João Vairinhos, que terminou no 5º lugar dentro da categoria Júnior, apesar de alguns contratempos em pista, conseguiu fazer uma boa recuperação e está confiante para as provas no Bom Barral. É uma pista que eu conheço bem, tal como os meus outros adversários, mas é uma pista em que eu me sinto em casa, que já lá andei muito e estou muito confiante para essa prova. Cumprida a penúltima prova do campeonato no Kartódromo Internacional de Palmela, as emoções finais vão fazer-se sentir a 2 e 3 de setembro no circuito do Bom Barral. Fica por aqui mais uma edição do Motores. Voltamos na próxima semana com todas as novidades do desporto automóvel. Conto consigo. Até lá. Thank you.